Viajar de trem não é algo comum em uma região com pouco mais de 19 milhões de quilômetros quadrados, aonde todos já estão acostumados a andar em rodovias. Alguns trajetos como esse aqui, que vai de Cusco, a antiga capital do Império Inca, até Arequipa, a 2.300 metros de altitude, são raras exceções. Muitos latinos-americanos olham com inveja para os trens da Europa, cheios de passageiros e lotados de turistas durante o verão, que ligam as capitais europeias em altas velocidades, por preços acessíveis para o cidadão comum. Tempo, preço, frequência e conforto são as principais características dos trens de altas velocidades na Europa. Essa é Madrid, a capital da Espanha. Ela é também a cidade mais populosa do país. De Madrid até Barcelona, bem aqui, existe uma linha de trem de passageiros que percorre aproximadamente 620 quilômetros. Esse trem faz com que os moradores dessas duas cidades consigam ir em alta velocidade de uma para outra, concluindo todo o percurso em apenas 2 horas e meia. Mas se você quiser pegar o seu carro e ir pela principal rodovia, o percurso levaria aproximadamente 6 horas. O fato das estações de embarque estarem localizadas no centro das cidades deixa esse modal de transporte em posição extremamente viável, a ponto de competir com o avião em termos de conforto e custo de passagens. Até mesmo Londres, que está separada da parte continental da Europa, está ligada por ferrovias a uma outra grande cidade europeia. Uma linha de trem conecta Londres a Paris, passando por baixo das águas salgadas do Estreito de Dover. O percurso entre a capital francesa e britânica pode levar 2 horas e 16 minutos em velocidade máxima. Um outro exemplo fica bem aqui na Itália, aonde os viajantes podem ir de Milão a Florença, em uma viagem que pode durar 1 hora e 54 minutos, em uma de suas opções mais rápidas. Saiba que essas velocidades e conexões são inexistentes atualmente no continente latino-americano. Embora os trens tenham um grande impacto social, muitos não são economicamente rentáveis, principalmente se você mora em um país latino. As razões para que não tenha rede de trens de passageiros de alta velocidade aqui são variados. Eu vou falar algumas dessas razões para vocês. A distância, o custo e a opção pelo carro e avião, como meios de transporte principais para viajar, distanciaram o continente das viagens de trem de longa distância. Para não dizer que não temos nenhuma ferrovia de passageiros entre um país e outro. Podemos citar o único exemplo na América Latina. É a curta ferrovia entre a cidade argentina de Posadas e sua vizinha paraguaia Encarnación. Essa ferrovia tem apenas 8 quilômetros de extensão e uma passagem de fronteira quase única, mas muito utilizada pelos habitantes das duas cidades, que mantém um intenso fluxo de comércio. Mas aqui fica a pergunta: por que é tão difícil desenvolver trens rápidos de passageiros na região? Para responder essa pergunta, é preciso esclarecer que as redes de trens de passageiros existem, mas não são competitivas com outras opções de transporte, em termos de velocidade e frequência. Os países pararam de investir na malha ferroviária em meados da década de 1950, mas a falta de investimento se agravou a partir da década de 1980. Na década de 1980, por diversos fatores, inclusive políticos, a rede de transporte de passageiros começou a declinar, até o ponto em que estamos agora. Os trens podem parecer uma maravilha de opção de transporte, porém, eles precisam ser economicamente lucrativos. É importante que vocês saibam que a grande maioria dos sistemas ferroviários do mundo precisa de subsídios para funcionar. O estado das contas públicas também é uma questão-chave. Um projeto ferroviário custa caro, e esses custos geram uma sobrecarga nas finanças das administrações envolvidas. Se considerados os trens de alta velocidade, a China, por exemplo, chegou em 2021 com aproximadamente 40 mil quilômetros de ferrovias de alta velocidade. Isso gerou um passivo para a estatal chinesa administradora das linhas, de 900 bilhões de dólares. Segundo o Banco Mundial, o custo para a construção de 1 quilômetro de ferrovia de alta velocidade varia muito, já que a topografia deve ser considerada. Na própria China, 1 quilômetro de ferrovia de alta velocidade tem um custo de 17 a 21 milhões de dólares por quilômetro, com alta proporção de viadutos e túneis. Na Europa esse valor pode subir para 25 a 39 milhões de dólares por quilômetro. No estado americano da Califórnia, esse valor pode chegar a 59 milhões de dólares. Aqui no Brasil existe um projeto de trem-bala esquecido, entre a cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, no valor de 30 bilhões de reais.
Mas não é só os altos custos de implantação e operação que retardam o desenvolvimento dessa infraestrutura. Temos que lidar também com a corrupção sistêmica na região. Nós brasileiros, por exemplo, já estamos acostumados com algumas práticas de desvios de recursos públicos, aonde empresas vinculadas ao poder político passam por licitações fraudulentas e superfaturadas. Já vimos muitos projetos que não são concluídos por causa da corrupção, algumas levam décadas para serem concluídas pelos mesmos motivos. Ou, na pior das hipóteses, o governo muda e o projeto não vai adiante. Devemos lembrar que os maiores casos históricos de corrupção na região quase sempre estiveram ligados à construção de grandes obras de infraestrutura. Podemos citar como exemplo a Operação Lava Jato no Brasil e escândalos de corrupção envolvendo a Odebrecht na Colômbia, Peru e outros países. Das 6 principais economias da América Latina, todas têm um nível de risco alto ou extremo no índice de corrupção. Além dos custos e da corrupção, novos projetos de trens de passageiros entre cidades latino-americanas enfrentam outro grande problema: a concorrência do avião, cujos preços são atualmente muito mais acessíveis do que em décadas passadas. O transporte aéreo de médias e longas distâncias são muito competitivos em termos de velocidade e custo no nosso continente. Na Europa, quando o uso do avião começou a se generalizar, os países já haviam desenvolvido uma malha ferroviária para passageiros. E isso é uma grande diferença em relação ao que aconteceu na América Latina. Aqui, a descontinuidade das redes de trens de passageiros de longa distância não significou o abandono da rede ferroviária. Ela ainda existe, mas é principalmente dedicada ao transporte de cargas, que são adaptadas para escoamento de minérios, cereais e materiais de construção como cimento, pedras e outros. Para esses tipos de tráfego, não é necessário ter altas velocidades. O que importa é que a pista possa suportar o peso máximo possível dos vagões. As ferrovias latino-americanas costumam ter uma velocidade de 50 ou 60 km por hora. Essas ferrovias até poderiam ser usadas para transportar passageiros, mas em uma velocidade máxima de 70 ou 80 km por hora, mas nunca a 120 km por hora, muito menos correr como um trem-bala. A essa velocidade, um trem não é competitivo com um ônibus, nem com carros, e muito menos com companhias aéreas de baixo custo. Apesar de todas as dificuldades, alguns projetos ferroviários de passageiros estão em discussão ou execução na região. No Chile, uma proposta recente do presidente Gabriel Boric pretende desenvolver um ambicioso plano de conectividade ferroviária, que ainda precisa provar sua viabilidade. O projeto começaria com um trem rápido, que ligaria a cidade de Santiago a Valparaíso, as duas cidades mais populosas do Chile. Segundo o Ministério de Obras Públicas do país, o trem percorrerá 120 km em 45 minutos. Sob o mandato de Dilma Rousseff, o governo brasileiro propôs um trem-bala para unir Rio de Janeiro e São Paulo, o mesmo citado anteriormente. Já na Argentina, os Kirchner anunciaram em 2006 uma linha de passageiros que ligaria Buenos Aires, Rosário e Córdoba. Só que esse plano também não foi para frente. No México, há um projeto já em construção. A rota de 1.554 km quer unir 5 importantes destinos turísticos da Península de Yucatán, como Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque e Chichén Itzá, no que pretende ser uma das grandes iniciativas para reativar a economia mexicana. Mas esta ferrovia, uma das principais obras de infraestrutura do governo de Andrés Manuel Lopes, tornou-se muito controversa não apenas pelo custo, mas também pelos danos ambientais. O desenvolvimento do Trem-Maia tornou evidente muitas das dificuldades que o continente enfrenta na construção de serviços ferroviários de longa distância. Olhando para o mapa do Brasil, poderíamos idealizar alguns outros projetos, que pela densidade das regiões envolvidas, seria viável uma linha de trem de passageiros rápido. Como por exemplo esse aqui, que iria de Goiânia até Brasília, passando pela cidade de Anápolis, em um trajeto de 210 km que poderia ser percorrido em pouco mais de 1 hora. Você poderia imaginar também um trem que sairia de Curitiba, passando pelas cidades de Joinville, Balneário Camboriú, Florianópolis, Criciúma, e por fim Porto Alegre, em uma linha que ligaria grandes aglomerações urbanas do sul do Brasil, em um trajeto de 742 km, que poderiam ser concluídos em menos de 4 horas. Uma outra linha que poderia ser idealizada, sairia de Salvador, passaria por várias capitais nordestinas, até chegar na bela capital cearense, Fortaleza.
Essa linha teria um percurso de 1.600 quilômetros que poderiam ser concluídos em 7 horas. Espero que tenha ficado claro, porque não temos trens de alta velocidade na América Latina. Gostou do vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. Eu recomendo também que vocês assistam outros vídeos aqui do canal. Te vejo na próxima.